Hoje, o Jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem muito importante falando sobre apoiadores, entre aspas, do presidente Jair Bolsonaro naquele cercadinho. Isso me chamou bastante a atenção. Coloca aqui na tela, por favor, que eu vou abrir aqui através da nossa página principal. Essa reportagem aqui, ó. Publicitário diz que foi pago para ser apoiador fake e fazer uma pergunta ensaiada ao presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu no dia 13 de abril de 2020, quando a pandemia da Covid já tinha provocado a morte de mais de 685 mil pessoas no país. E Bolsonaro foi abordado por um apoiador no cercadinho do Palácio da Alvorada, né? E justamente isso, ele foi lá abordado por esse publicitário que fez uma pergunta a ele. Perguntando, o senhor assistiu à entrevista de Mandetta ao programa do Fantástico, que tinha sido no dia anterior, né? E aí o Bolsonaro respondeu de pronto, eu não assisto a Globo. Vamos assistir essa cena aqui, que foi gravada por várias pessoas, imediatamente veiculada nas redes onde viralizou. Meu presidente, eu vim do Rio de Janeiro só para te ver. Tudo bem? Tudo bom, presidente? Bom dia. Um monte de coisa boa aí acontecendo. E o pessoal preocupado com esse vírus chinês aí, né? Mas ninguém falou da dona da Avon lá, né? 256 Presidente, o que você milhões. achou da entrevista do Mandetta ontem no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Eu não vou perder tempo da minha vida assistindo TV Globo agora. Eu não assisto a Globo. Pra toda a imprensa. Uhul! Pra toda a imprensa, eu não assisto a Globo, tá ok? Um bom dia pra vocês. Ele reforça isso várias vezes, né? 3 dias depois, Bolsonaro demitiu Luiz Henrique Mandetta, né? E esse publicitário, Beto Viana, que a gente viu a imagem aí, ele deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que essa cena, ela foi combinada, né? Ela foi previamente combinada entre o governo federal e o site que apoia o presidente Bolsonaro, Foco no Brasil. Inclusive, na reportagem da Folha, eles colocam até a troca de mensagens via WhatsApp. Naquele mesmo dia, esse falso apoiador recebeu uma TED de R$ 1.100 transferido da conta da Folha do Brasil Negócios Digitais, que é o antigo nome do Foco Brasil, justamente para que fizesse essa pergunta. O senhor assistiu e estava tudo ensaiado. E ele, na troca de mensagens, o Anderson, com quem ele negociou, o publicitário, ele falava assim, você tem que fazer essa pergunta, o presidente está esperando essa pergunta. E aí é exatamente a negociação ali, ó, e a troca de mensagens via WhatsApp. O que revela isso, hein, Josias? Revela que nós estamos diante de um fake presidente, né? Tudo em relação ao Bolsonaro tem um quê de falso. Noutros governos, as crises eram produzidas pela oposição. No governo Bolsonaro, o presidente da República vai ao cercadinho do Alvorada e fabrica as suas próprias confusões, vencendo assim desde sempre. O Bolsonaro transformou os seus encontros com os jornalistas num grande circo. Quando perceberam que forneciam alto-falantes e holofotes para os desaforos do presidente e para os aplausos da claque dos seus bajuladores, as empresas de comunicação retiraram os repórteres de cena. A descoberta agora de que a palhaçada é remunerada deixa nu o palhaço que veste a faixa de presidente. E o pior tipo de nudez, Fabiola, é o nu que ninguém pediu, o nu que ninguém gostaria de ver, né? O Bolsonaro criou a entrevista auditório, que é esse cercadinho, né? E ele realmente usa isso para mandar recados, para fabricar crises, para desqualificar auxiliares dos quais ele pretende se livrar. Fez isso com Mandetta, fez isso com Sérgio Moro várias vezes ali no cercadinho, né? Fez isso com o ex-ministro Santos Cruz, e agora se descobre que essas coisas eram previamente combinadas. O Foco Brasil é um dos sites bolsonaristas que se encontram sob investigação no Supremo Tribunal Federal, aos cuidados ali do ministro Alexandre de Moraes. Me lembro do dia em que o Alexandre de Moraes ordenou uma batida policial nas residências e nos escritórios
desses apoiadores do Bolsonaro que controlam sites, que controlam páginas na internet, o Bolsonaro deu uma entrevista ali no Cercadinho, e pronunciou aquela célebre frase, acabou, porra, insinuando que não mais cumpriria decisões do Supremo Tribunal Federal, algo que ele repetiria no 7 de setembro, não esse agora, o do ano passado, né? E ele disse nessa manifestação destemperada que esses sites compunham o que ele chama de a minha mídia. Então, o STF está prejudicando a minha mídia. Agora se percebe que, de fato, era a mídia do presidente, uma mídia amestrada. E no depoimento que prestou à Polícia Federal, esse sócio proprietário aí do Foco Brasil, personagem chamado Anderson, esse Anderson disse que reconheceu ali no depoimento que prestou à Polícia Federal que recebia material do Palácio do Planalto para divulgar, chama-se Anderson Rossi, o fundador desse Foco Brasil, e ele mencionou o nome de um personagem que é chave nesse processo todo, Fabiola, que se chama Tércio Arnaud Tomás. Esse personagem era o operador do chamado Gabinete do Ódio, com sala no Palácio do Planalto, salário pago pelo contribuinte brasileiro, coisa de um pouco mais de 13 mil reais, e é um personagem que foi recrutado pelo filho do presidente, o encrenqueiro Carlos Bolsonaro, para atuar como provedor de material, de matéria-prima, para esses sites todos que difundem informações falsas, que difundem dados que interessam ao presidente divulgar. E esse Tércio Arnaud Tomás teve as páginas bloqueadas, inclusive pelo Facebook, que reconheceu nas páginas desse personagem, ou administradas por ele, uma fonte de difusão de desinformação. Então, é esse mundo que nós estamos percorrendo nessa revelação, nessa notícia da Folha, que revela a aquisição de perguntas compradas para que o presidente as respondesse como bem entendesse. Aqui, nesse caso, ele queria desmerecer a Rede Globo. Então, é um mundo de fantasia que de fato, nojento, Fabiola, é nojento. Então, nós estamos diante de um fake presidente que fabrica informações e difunde como bem entende. Na época eleitoral, isso é potencializado, é o que nós estamos vivendo agora. Jornalistas que têm os seus vídeos editados, a deepfake, que a voz dos personagens é adulterada eletronicamente. Ainda ontem estava o Jornal Nacional desmentindo uma notícia atribuída ali ao William Bonner. A voz do William Bonner foi manipulada eletronicamente. Então, esse mundo é que nós estamos vivendo. O Brasil não merece isso, Fabiola. O Brasil já foi mais sério, já foi mais digno de respeito. E saber que esse tipo de comportamento está na sede de governo, na presidência da República, é desalentador. É muito boa a reportagem da Folha. Quem puder, vai lá, está na página do UOL, uma chamada na página do UOL para essa reportagem. Até no início, quando eu te chamei, eu falei que tinha na época, né, morrido 685 mil pessoas no Brasil. Não, isso aí é o número total hoje. É importante dizer, naquele dia, 13 de abril de 2020, o Brasil já tinha perdido 100 pessoas para a Covid-19, segundo os dados aqui, 105 mortes por Covid-19, e foi justamente após uma entrevista de Mandetta ao programa Fantástico, ele falando sobre a preocupação da pandemia, ele falando sobre a necessidade do isolamento, e o presidente muito bravo, foi aí que ele demitiu Mandetta, que teve aquele papel de alertar a todos, ele fazia coletivas diárias, o presidente começou a se irritar muito com aquilo, né? Só para a gente relembrar um pouco, e aí foi justamente que eles encomendaram essa pergunta. E aí me vem na cabeça, é muito curioso, né? Porque quando eu vi essa história, me veio à cabeça muitas das perguntas feitas no Cercadinho. E que você falava, nossa, que pergunta, né? Que assim,
não era normal de um apoiador mesmo, né? De algo ali para que ele pudesse responder. Realmente algo montado ali. E ontem, quando ele foi perguntado, por exemplo, lá em Londres, do uso político, ele ficou muito bravo. Quando é uma pergunta de um jornalista, ele às vezes fala assim, da onde você é mesmo? Ah, isso aí é uma mentira, tem que ser jornalista de verdade, é uma vergonha. Ele sempre faz, quando vai perguntar, né, a respeito dos empresários que o apoiaram e tudo mais. Então é importante ficar atento também a essas manifestações.